Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo aqui estamos com o terceiro teste com os solos, dessa vez com a imagem de instalação com a interface gráfica do Mate. E eu pretendo mostrar aqui rapidamente alguns detalhes, algumas diferenças. E dessa vez vai ser rapidamente mesmo. Que eu falo, às vezes eu falo que vai ser rapidamente, mas aí o vídeo vai de 30, 40 minutos aí, né? Vou tentar ser mais rápido então nesse vídeo aqui, até porque não tem muita coisa de novidade assim, de diferente de outras distros para ficar mostrando aí, para ficar conhecendo. Então, eu fiz 3 instalações aqui dos solos, né? O primeiro com a interface do Bud, o segundo com a interface do Gnome e agora o terceiro com o Mate. Com o Bud foi tudo bem, a instalação ficou perfeita, o sistema funcional. Já com o Gnome o sistema deu alguns problemas, eu não pude atualizar totalmente o sistema. Assim que eu atualizava ele totalmente, ele começava a dar um bug que o sistema não iniciava, ele permanecia na tela de login e não deu certo lá. Aqui então, já com essa instalação dos solos com o Mate, foi tudo bem. Porém, eu precisei seguir uns passos aqui para que o sistema funcionasse redondinho. Quais são esses passos, né? Aqui na parte de instalação ele aparece aqui, tem opções de atualizações. Então ele tem as atualizações principais, depois tem atualizações de segurança e depois tem atualizações dos aplicativos, né? Então eu recomendo aí para quem quiser utilizar os solos com a interface gráfica do Mate, que faça primeiro as atualizações principais, depois as de segurança e por fim a dos aplicativos. Assim não vai correr o risco de dar algum conflito, algum problema, né? E outra questão também é que quando aqui no Solos ele te dá a opção de instalar os drivers de hardware, né? E entre eles aqui, se caso você utilize uma placa de vídeo, ele vai identificá-la e vai oferecer aqui um driver. Então, caso você atualize o sistema antes de aliás, caso você instale o driver de vídeo antes de atualizar o sistema, ele vai instalar um driver de vídeo, porém será um driver não atual, será uma versão um pouco anterior aí. E então eu recomendo também que uma das vantagens, né, vou dizer vantagem, né, nem sempre é vantagem instalar um driver gráfico atual, né, porque pode ser que dê algum problema, né, nem sempre o driver atual funciona, dependendo da placa de vídeo, hardware, enfim. Então, mas se você fizer a instalação, aliás, a atualização do sistema primeiro e depois instalar o driver de vídeo, aí ele vai instalar uma versão mais atual. Ele vai acompanhar as configurações do sistema, o driver de vídeo. Beleza, então essa aqui é a parte que eu queria mostrar aqui sobre as atualizações. Feito isso, o sistema dificilmente vai dar algum problema aí. Ok? E então aqui é o Mate, né? Essa aqui é a interface gráfica dele, a área de trabalho dele. Ele tem um menuzinho aqui, tem a barra dele, ele vem com alguns ícones aqui que tem o horário, o calendário, as funções básicas, o som, conexão. E esses 3 ícones aqui eu adicionei ele aqui no painel, né? Para adicionar ele não é como em algumas outras distros aí, por exemplo, você abre o menu aqui e vem na categoria internet, ele vai mostrar uns aplicativos. Eu tenho esse aplicativo Slack, por exemplo, eu clicaria no botão direito dele, aliás, eu clico aqui no botão direito dele, ele tem a opção de colocar um ícone na área de trabalho ou então na parte de favoritos. O favorito seria essa categoria aqui, onde eu posso adicionar os programas que eu mais utilizo. Então ele não dá a opção de colocar aqui na barra, diretamente aqui na barra de tarefas, barra de tarefas, né? Para fazer isso é preciso clicar com o botão direito aqui na barra de tarefa e vir aqui em adicionar ao painel, né? E aí clicando aqui você vai ter duas opções. Tem a opção de criar um novo lançador personalizado, né? Eu não criei nenhum.
não, nem, mas aí, né, caso você tenha um programa que não apareça aqui no menu e você queira, né, que ele fique aqui, aí eu acho que através dessa opção aqui que você consegue colocar um atalho dele aqui na barra de tarefas. E depois tem aqui um lançador de aplicativo, copia um lançador do menu de aplicativos. Aqui ele vai pegar um atalho para colocar aqui na barra de tarefas, um atalho de algum programa que esteja aqui no menu de aplicativos, né? Então, no caso eu clico aqui, avançar, aqui ele vai aparecer diversos, todos os aplicativos que eu tenho disponíveis. Então aí você seleciona algum deles, né? No caso eu vou selecionar aqui o Writer, aí eu clico em adicionar, pronto, ele foi adicionado ali embaixo, né? O Writer ele não vai diretamente para o lugar, ele fica meio que jogado, né? Ele vai para algum lugar aleatório aqui. Aliás, não foi talvez não seja aleatório, né? Talvez tenha sido o lugar onde eu cliquei aqui com o botão direito. Então ele foi justamente onde eu tinha clicado. Mas você pode arrastar ele e deixar ele certinho aí onde você quer. Opa, ele saiu fora aqui. Ele fica solto aqui. Pronto, agora ficou certo. Aí é só dar um clique. Pronto, ele vai abrir aí o Writer. E tá feito o atalho aqui no painel no Mate aqui nos solos. Bom, e aí o Mate, as configurações do painel dele aqui é bem similar a de outras distros que acompanham o Mate aí, né? Ele abriu aqui o Writer, tudo em português, certinho. Opa, deixa eu fechar ele aqui. Aqui você tem algumas configurações do painel, né? Eu mexi um pouquinho, deixei ele um pouco transparente, que aqui tem em geral, né, expandir, ocultar, algumas opções básicas, aumentar o tamanho da barra. E aqui o plano de fundo eu coloquei a cor, e aqui você pode deixar ele mais transparente ou cor mais sólida, né? Aí você pode escolher aí mais ou menos, definir o grau que você quer deixar, né? Então, aqui na parte do menu é bem tradicional, né? Tem o botão de desligar, bloquear, etc. As categorias dos programas. Os programas que vêm com ele aqui são bem conhecidos aí de outras distros. Alguns diferentes eu instalei, né? Alguns programas que estão aqui na parte na central de programas aqui dos solos, tem a parte de terceiros. Eu instalei alguns programas diferentes para conhecer, que eu não conhecia, né? Como o Slack e o Moneydance, né? São esses aplicativos aqui. Deixa eu pegar aqui na parte de escritório. Aqui tem o Moneydance. É um aplicativo aí de finanças. Eu acredito que ele vai abrir. Abriu. Tudo em português. Aqui tem as taxas de câmbio, calendário, lembretes, contas bancárias. Aí você pode configurar tudo certinho. Essa aqui é uma versão gratuita, mas eu acho que se caso você queira uma versão um pouco mais com mais recursos, aí eu acho que é necessário comprar uma chave aí, né? Eu acho que não sei se a chave aí é para que o programa funcione com recursos para empresas, né? Aí não sei, não fui a fundo, aí só instalei para conhecer, né, meio por cima. Ele tem bastante coisa aqui interessante, rendimentos, gastos maiores, enfim, né, para quem mexe com finanças, quer, né, eu acho interessante aí um software. Esse aqui parece legal. E assim que você fecha ele já faz um backup automático, né? Interessante isso também. Aí depois na parte de ferramentas, internet, aqui tem o Slack. O Slack seria tipo aí tipo o Skype. Eu não criei conta nele, tanto que eu não conheço ninguém que use o Slack para conversar online. E também então, como é que eu vou criar uma conta nele aqui e vou conversar com quem, né? Aliás, é a primeira vez que eu vejo esse programa, eu não conhecia. Eu acabei conhecendo ele aqui através dos solos, que ele deixa o programa lá na parte no central de programas, na parte de terceiros, que seriam programas código fechado, eu acho, né? E então ele deixa disponível esse programa para você baixar. Então aqui ele dá uma opção para você colocar aqui, entrar com a URL, não sei porque, eu acho que é para entrar no site, não sei. E aqui para criar uma nova área de espaço de trabalho,
Então aqui você digita seu e-mail e ele vai entrar com a sua conta. Aí você pode conversar com o pessoal, né? Fazer aí reuniões, enfim. Ele, segundo uma breve pesquisada que eu dei sobre esse programa, ele é muito utilizado aí em empresas, né, para o pessoal conversar entre si, no sistema assim de intranet, né? O pessoal usa ele aí para conversar. Ou então internet em geral, né? Acho que ele faz uma conexão. Aí ele deve ter alguns diferenciais, em relação a outros conversadores aí, né, online. Enfim, a interface dele parece bem legal, ele deve ter alguns recursos interessantes também, né? Então tá aí para quem quer conhecer. Eu nunca tive a necessidade de utilizá-lo, então por isso, e eu nem vou utilizá-lo por enquanto. E os programas que estão aqui nele, né, no Mate com os solos, são os programas normais aí, né? O escritório é o LibreOffice, dicionário do Mate, acessibilidade, tem um tecladinho virtual. Enfim, não tem muito o que falar aqui. Depois você tem aqui o centro de controle do Mate, e ele tem algumas opções dele, que, né, são as opções é, de, de administração, hardware, internet, rede, visual e comportamento, pessoal. E aqui tem outros que seria aqui a configuração do driver de vídeo, né? E uma coisa diferente aqui que eu encontrei é o gerenciador de configuração do Compis. Aliás, diferente não, né? Normalmente o Mate vem com esse recurso que é o Comps ou Compis, não sei. E ele é um aplicativo aí que ele adiciona diversos recursos de vídeo. Não seria de vídeo, né? Seria recursos visuais aí para dar uma enfeitada no sistema. E também tem alguns recursos aí, é mais efeitos, né? E tem algumas funções também, né? Mostrar área de trabalho aqui. é, Enfim, ele tem um visual bem bacana, né? Tipo, eu vou pegar a janela aqui, ele está ativado, né? Ele dá esses efeitos de gelatina. Caso eu dê dois cliques aqui, ele dá uma esticada e parece um elástico. Enfim, ele tem diversas funções aqui, gerenciamento de janelas, né, para você, ele pode bloquear a janela, tem uma função em que você ativa, você não consegue mais mexer a janela parou aqui, ela fica parada mesmo, você só pode minimizar, maximizar ou fechá-la. Enfim, tem diversos recursos, uma infinidade de recursos, né? Você pode ativar o recurso clicando aqui nessa opçãozinha, nesse quadradinho, né? Ou então, para alterar dentro desse recurso aqui, você pode ainda configurar ele, algumas funções dentro de cada recurso tem algumas regulagens que podem ser feitas, né? Então é isso, aqui o Comps, né? Mas uma coisa, algo diferente que eu vi aqui no Comps, aqui no Mate com solos, é que existe uma opção aqui nessa parte de Mate Tweak. Aqui é uma opção, uma configuração onde eu posso mexer o ícone na área de trabalho, enfim, né? São alguns recursos, algumas configurações normais que se encontram aqui na configuração do sistema. Mas uma coisa diferente que eu achei aqui nessa parte de janelas, que ele tem aqui gerenciador de janelas, selecione um gerenciador de janelas. Aqui eu já selecionei, né, o Comps, efeitos avançados para a área de trabalho. Então ele está ativado. Em algumas outras distros, como o Mageia, agora eu não sei se é Mageia ou Fedora, e você, assim que você inicia o sistema, né, e aciona o Compis, ele ativa, beleza, né? E existem algumas distros que é difícil você encontrar onde ativa, ele não vem o botãozinho, não vem, é difícil achar onde ativa esse aplicativo. E aqui no caso do Mate, né, nos solos, para ativar o Compis, ele tem a opção aqui nessa parte de janelas. Aqui você seleciona o Compis e ele vai ativar. E outra coisa interessante também é que depois que você reinicia o sistema, ele continua ativado. Em algumas outras distros não, você ativa, aí depois que você reinicia o sistema, ele desativa sozinho, você tem que ficar ativando cada vez que inicia o sistema, né? E então essa aqui é uma diferença que eu achei legal,
né? Eu posso desativá-lo aqui. E outra coisa também, ele não consome os efeitos, o hardware, a memória RAM do CPU. Ele consome a memória RAM aqui, os recursos da sua placa de vídeo, caso você tenha. Então, se eu abrir aqui o monitor, né, do sistema para ver o consumo de RAM, se eu desligar, ativar e desativar o comps, ele não vai alterar aqui o consumo de memória RAM da minha memória RAM, né, do CPU, só porque ele está consumindo da minha placa de vídeo. Então, e já no Fedora, eu acho, né, você até consegue ativar o comps, mas ele assim que você reinicia o sistema, você precisa ativar ele novamente, né? E algumas configurações também que que existe para fazer no comps, eu não encontrei aqui, né, no Mate, no Solos, né? Que seria para mudar o efeito da janela, como que ela abre, como que ela fecha. As opções existem para serem ativadas. No entanto, não encontrei a opção onde alterar entre elas, entre uma e outro, entre um e outro tipo de maneira como a janela abre e fecha aqui, né? E lá no Fedora já ele vem uma configuração, uma janelinha de configuração em separado, onde você também pode fazer algumas configurações no comps. Então ele tem duas janelas de configurações no comps, né? Lá no Fedora ele já tem. Então eu achei mais fácil de configurar as opções lá. E diferente aqui no Solos, que eu não consegui encontrar essa configuração ainda. Mas ele ativa os recursos, está ativo aqui. A questão é alterar entre eles, né, qual você quer utilizar no momento. Então a diferença é essa. E a questão de memória RAM, o sistema ele inicia consumindo em torno de 600 MB, né? Agora no momento que ele deve estar utilizando 1 GB mais ou menos. Deixa eu ver aqui. O monitor está consumindo 999, é isso aí, né? E então das interfaces gráficas que eu instalei dos Solos aqui, das três, entre as três a que consome menos memória é o Mate, né? Apesar de estar utilizando esse, mesmo ativando o comps, né? Para quem tem placa de vídeo não vai sentir diferença. Já não sei sem placa de vídeo como é que fica o consumo, né? Os programas padrões dele aqui são os navegadores, é o mesmo que veio nas outras interfaces gráficas, é o Mozilla, e o central de programas é o mesmo nos três, né? Então isso aqui é padrão aqui nos Solos. Ele não aceita pacote Deb nem RPM. Eu tentei fazer a instalação do pacote RPM que não dá certo, né? É possível instalar alguns programas através do terminal. Eu instalei o GIMP através do terminal. Existem alguns sites aí que dão ensinam um pouco dos comandos do terminal dos Solos para você instalar alguns programas nele. O navegador Opera não é possível instalar aqui nos Solos porque parece que não houve ainda uma, né, por se tratar pelos comandos do terminal aqui do Solos serem um pouco diferente, o pacote dele que é OPKG, não, EOPKG, se eu não me engano é o tipo de pacote que instala aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui os comandos. EOPKG. Aqui no caso eu instalei o GIMP e ele instala certinho, né? Então o Opera ele não é compatível por enquanto com os Solos, né? Mas parece que os desenvolvedores estão aí, né, fazendo alguns acordos aí com o Opera para ver se conseguem disponibilizar ele aqui, né, para os Solos também. E parece que o KDE também vai ser disponibilizado para os Solos, a interface gráfica do KDE Plasma. Não sei se já está disponível, né? Eu li aí meio por cima que o KDE parece, se não está, logo logo estará disponível aí para os Solos também. Eu não vou falar que está porque lá no site dos Solos as imagens que existem disponíveis, as imagens de instalação, as mais atuais, né, não se encontra o KDE. Então eu não sei então dizer se já está disponível. Se estiver disponível, então é para ser instalado aí através do terminal, ou então talvez aqui da central de programas, né? Vou até colocar aqui na parte de busca, escrever aqui KDE. Vamos ver se aparece alguma coisa, né, a respeito do KDE.
Bom, talvez, né? Talvez dê para instalar aqui a interface gráfica do KDE pelo terminal. Não sei. Existem alguns programinhas aqui do KDE para, né? Aqui a Car Organizer, o Console, Contact, Conversation. Enfim, né? Talvez a interface gráfica também esteja disponível aqui para instalar. Então é isso, né? O sistema Solus é um sistema bem fácil para quem resumindo aqui, né? Resumindo essas 3 instalações que eu fiz, é um sistema bem fácil, mais fácil mesmo para quem utiliza Windows e tem vontade de conhecer o Linux. Esse é o pessoal que normalmente fala aí que o Linux Mint é o mais fácil. Eu acredito que não. Eu acredito que o Solus é o mais fácil de todos. Por quê? Porque você instala o sistema aqui, ele já está pronto para utilizar, os drivers todos ligados. Aí você quer instalar algum programa, você abre aqui o gerenciador de programas, ele te dá alguns programas que normalmente se utiliza, né, no Windows, como o Flash Player, o Google Chrome, ele tem até o Google Earth aqui, né, e tem o Skype. Então, e como que você instala o programa aqui? É só clicar em instalar e pronto, né? No caso eu vou clicar aqui para instalar o Skype. Eu cliquei, aí ele vai pedir sua senha de administrador. E pronto, aí ele começa a instalar aqui, ele fala que ele começa a baixar e você não precisa fazer mais nada. É só esperar. Depois que ele termina o download, você vai até o menu, né, no caso do Skype, é só clicar aqui em internet, o Skype vai estar aparecendo aqui o ícone dele, eu clico e ele pronto, ele inicia o Skype. Então não tem segredo aqui, né? E aqui tem a página principal que tem todas as categorias de programas, tem parte de game. O Solus também parece que ele é bem equipado aí para rodar games. Ele tem diversos emuladores, diversos jogos, tanto que ele já reconhece a placa de vídeo assim que você instala o sistema, né? Ele reconhece, aliás, ele te oferece aí para a instalação do driver de vídeo. Então aqui na questão de instalação eu achei muito fácil. É só dar o clique e beleza, o programa está instalado. O terminal raramente será necessário utilizar, é mais aí para quem curte usar o terminal mesmo. Mas um usuário aí que está acostumado com Windows e não tem afinidade com o terminal, não sentirá assim, necessidade nenhuma de utilizar o terminal. Só se for curioso e queira, né? É a mesma coisa que tem lá o DOS no Windows, né? A pessoa vai usar pra quê? Só pra dar algum comandinho ali pra acessar alguma coisa, mas raramente, né? Só quem gosta mesmo, né, de mexer, é mais curioso. Então esse sistema operacional aqui, ele é fácil. Eu acho que é se não é o mais fácil de todos, é um dos mais, né, fáceis de utilizar. A pessoa que migrar do Windows para um Linux aí, o Solus não sentirá dificuldade nenhuma, né? E é isso. Eu acho que eu mostrei aqui, né? O gerenciador de pastas dele é o Caja, né? Você navega pelas pastas aqui, bem bonito. Então é isso. Esse aqui é o Solus, um sistema muito bacana, fácil de utilizar e rápido, agradável, enfim, etc, etc, etc. Ele é bem fácil, né? Acho que para instalar isso aqui, acho que até minha vó ia pegar e instalar e usar ele, de tão fácil que é. Diferente de algumas outras distros aí como o Gentoo ou Gentoo, né, que eu peguei para dar uma olhada, eu falei, nossa, agora eu tô lascado. Agora eu peguei mesmo, agora eu peguei a minha, né? Tô com o Gentoo aí pra tentar instalar, mas eu não sei não o que eu vou conseguir. Enfim, né, os solos não tem nada a ver com o Gentoo, é outra coisa, é outro esquema, né? Beleza? Então é isso, aqui termina os solos, né, essa etapa aqui com esses 3 vídeos. E espero que tenha sido útil de alguma maneira aí para quem tem interesse em Linux, beleza? Vou ficando por aqui, até uma próxima então, e tchau, tchau.